Um segredo de guerra tão devastador que sua descoberta mudaria o rumo de todo um conflito. Em um dia nublado e perdido, a bordo de um avião de patrulha, o impensável aconteceu. Era a manhã de 10 de julho de 1942. O mecânico Albert Knack, apertando o rosto contra a janela fria de seu hidroavião PBI Catalina, observava o nevoeiro engolir as montanhas áridas da ilha Akutan, nas Aleutas. O piloto, tenente William Tease, estava perdido havia uma hora, voando às cegas em um clima tão traiçoeiro que nem as pontas das asas podiam ser vistas. A patrulha, que deveria ser perto do porto holandês, havia se desviado drasticamente. O desespero começava a tomar conta. Até que, por uma fresta fugaz nas nuvens, Knack avistou as ilhas Shumagin. Um alívio momentâneo que permitiu traçar uma rota direta de volta à base, cortando o caminho sobre Akutan. Foi nesse instante, nesse corte inesperado, que os olhos de Knack se fixaram em algo que desafiava a lógica. Lá embaixo, em um vale gramado a 800 metros da costa, uma forma escura se destacava. Um avião, de cabeça para baixo com a cauda apontando para o céu. As marcações japonesas, inconfundíveis, brilhavam mesmo daquela altura. Era um caça-zero, intacto. O temido Zero, o mesmo avião que vinha dizimando pilotos americanos na proporção de 12-1 nos últimos 6 meses. A tripulação circulou 2 vezes, o coração batendo forte, para confirmar o que viam. O Zero parecia quase perfeito, sem danos graves, apenas ali, parado na grama do pântano, à espera. Marcaram a posição no mapa e, com a mente ainda processando a visão, seguiram para o porto holandês. Eles ainda não sabiam, mas o que acabavam de encontrar era o prêmio de inteligência mais valioso de toda a Guerra do Pacífico. Uma peça-chave, capaz de desvendar cada segredo que o Japão usava para dominar os céus desde Pearl Harbor. Mas retirar aquela máquina da ilha Akutan e colocá-la em mãos americanas não seria tarefa fácil. Exigiria 3 tentativas de recuperação, 2 meses de trabalho árduo e um nível de sigilo que, nos próximos 2 anos, decidiria quem viveria e quem morreria em cada combate aéreo. A história estava prestes a ser reescrita. Mas, para entender o verdadeiro significado dessa descoberta, precisamos primeiro mergulhar no terror que o Zero havia espalhado até então. 6 meses antes daquela descoberta acidental, o Pacífico já era palco de um terror aéreo sem precedentes. Em 8 de dezembro de 1941, um dia após o ataque a Pearl Harbor, os japoneses desferiram um golpe devastador nas Filipinas. Em apenas uma semana, 37 pilotos americanos jaziam mortos. Os Zeros, com sua velocidade e manobrabilidade sobrenaturais, surgiam do nada. Eles podiam subir a 1.500 metros por minuto, virar em um piscar de olhos e possuíam um alcance de mais de 2.400 quilômetros, escoltando bombardeiros a profundidades inimagináveis. Pilotos experientes, treinados desde 1937 e veteranos de combate na China, onde abateram 99 aeronaves inimigas perdendo apenas 2 zeros para o fogo terrestre, pilotavam essas máquinas mortais. A inteligência americana havia recebido rumores, relatórios da China, descrevendo um caça com desempenho extraordinário. Mas a maioria dos comandantes, presos a preconceitos, descartou-os como exageros. Aeronaves japonesas deveriam ser cópias inferiores de designs ocidentais, baratas e mal feitas, diziam os manuais. Que erro catastrófico! Quando 78 Zeros na primeira onda atingiram Pearl Harbor em 7 de dezembro, a verdade se impôs. Os caças americanos que conseguiram decolar foram simplesmente superados. O Curtiss P-40 Warhawk não podia subir com um Zero. O Brewster F-2A Buffalo não conseguia virar com ele. O Grumman F-4F Wildcat, embora mais resistente, era mais lento e menos ágil. Quem tentava um dogfight contra o Zero, morria. Nos céus das Filipinas, durante aquelas semanas terríveis, os pilotos americanos aprenderam lições amargas. O capitão Jesus Villamor, voando um obsoleto P-26 Peashooter, assistiu impotente aos Zeros rasgarem sua formação. Ele escapou por pouco, mergulhando em aceleração máxima. O tenente Randall Keaton conseguiu o primeiro abate americano confirmado contra um Zero em 8 de dezembro, mas a que custo? Seu esquadrão perdeu 11 aeronaves no mesmo dia. No campo Clark, a imagem era ainda mais desoladora.
18 P-40s foram destruídos no chão pelos bombardeiros japoneses. Os pilotos nunca chegaram a decolar. A realidade era brutal. Em janeiro de 1942, a tática oficial americana era simples, direta e humilhante. Se encontrar um zero, fuja. Mergulhe para o chão, use a velocidade de mergulho de sua aeronave mais pesada e saia do combate. Não tente virar com ele. Não tente subir com ele. Apenas fuja. E para o desespero de muitos, nem mesmo essa tática garantia a sobrevivência. Sobre Java, em fevereiro de 1942, pilotos aliados em Hurricanes e P-40s enfrentaram os zeros em batalhas contínuas. A proporção de abates era devastadora. Para cada zero abatido, os aliados perdiam 10 aeronaves. Em Darwin, Austrália, em 19 de fevereiro, um único ataque de bombardeiros e zeros japoneses destruiu 23 aeronaves aliadas. O zero parecia invencível. Pilotos que retornavam do combate descreviam-no com uma reverência quase mística. Ele podia virar em um instante. Podia subir como um foguete. Podia ficar no ar por horas. Alguns juravam que o zero não tinha fraquezas. Mas em meio a essa maré de desespero, um homem se recusava a aceitar o mito da invencibilidade do zero. Ele estava determinado a encontrar uma solução. A história desse homem estava prestes a mudar o jogo. O que ele faria diante de um inimigo que parecia não ter falhas e como suas ideias seriam testadas contra a brutal realidade do combate aéreo. Em meio ao medo e à humilhação impostos pelo zero, um homem se destacava por sua recusa em aceitar a derrota: o tenente-comandante John Tatt. No início de 1942, ele comandava o Esquadrão de Caça 3, VF-3, em San Diego. Tatt era um aviador experiente desde 1930, com um histórico como piloto de testes e instrutor de tiro. Mas sua verdadeira genialidade residia em sua mente tática, capaz de ver além do óbvio. Imagine a cena. Todas as noites, enquanto outros tentavam esquecer os horrores do dia, Tatt estava em sua cozinha. Não para jantar, mas para uma batalha silenciosa sobre a mesa. Ali, fósforos representavam aeronaves movidos por seus dedos em cenários de combate imaginários, buscando uma brecha, uma falha na invencibilidade do zero. Era um jogo de xadrez mortal, onde cada movimento significava a vida ou a morte de homens reais. Na primavera de 1941, um boletim de inteligência da Unidade Tática Aérea da Frota, datado de 22 de setembro, chegou às suas mãos. Detalhava as capacidades do zero: manobrabilidade extraordinária, uma taxa de subida de 1.500 metros por minuto, um raio de giro incrivelmente pequeno. Tatt sabia que seu Wildcat não tinha chance contra isso em um combate 1 a 1. Era como tentar lutar com um tigre usando uma faca de manteiga. Mas Tatt não se rendia. Semanas a fio, ele persistiu em sua busca por uma solução tática. A formação padrão americana, usada desde a Primeira Guerra Mundial, um líder e 2 alas, parecia obsoleta. Os pilotos gastavam tempo demais observando o líder e não o suficiente para identificar ameaças iminentes. Foi então que a ideia surgiu. Tatt reformulou a tática. Ele criou um elemento de 2 aviões, um líder e um ala voando lado a lado, separados por aproximadamente o raio de giro de um Wildcat. 2 desses elementos formavam uma divisão de 4 aviões. A genialidade estava na interação. Quando um elemento era atacado por um zero, ambos os elementos viravam um em direção ao outro. O piloto do zero, ao alinhar um tiro em um, de repente se veria de frente para 2 Wildcats vindo diretamente em sua direção. Se ele prosseguisse, estaria em um combate frontal suicida. Se recuasse, o outro elemento estaria em sua cola. Tatt batizou-a de posição de defesa de feixe. Seus pilotos, com seu humor peculiar, deram-lhe um nome mais informal, mas a praticavam incansavelmente. Em maio de 1942, Tatt organizou exercícios de treinamento, usando aeronaves com desempenho superior para simular o papel dos zeros atacantes. A defesa de feixe funcionou perfeitamente. Em cada simulação, os atacantes não conseguiam um tiro limpo.
Os Wildcats defensores sempre acabavam em posição de tiro. A teoria estava comprovada no papel e nos treinos, mas Tati nunca a tinha testado contra zeros reais, com homens reais por trás dos controles, onde o erro significava a morte. Esta é a história de um homem que se recusou a aceitar o impossível, mas a verdadeira prova ainda estava por vir, e ela se desenrolaria nas águas azuis do Pacífico, em um confronto que mudaria o curso da guerra. O que você achou da genialidade tática de Tati? Deixe seu comentário abaixo. Quero saber sua opinião. E se você está intrigado com essa história de superação e estratégia, saiba que apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho de inscrever-se para não perder nenhum detalhe dessa incrível saga. O que aconteceria quando a teoria de Tati encontrasse a brutal realidade da guerra? A resposta estava em Midway. Na manhã de 4 de junho de 1942, o destino da Guerra do Pacífico estava por um fio. O tenente-comandante Lance Massey liderava 12 bombardeiros torpedeiros, Douglas TBD Devastator, em um ataque audacioso contra a poderosa frota de porta-aviões japonesa, a nordeste da ilha Midway. Massey, um homem corajoso, comandava o Esquadrão de Torpedeiros 3, VT-3, em uma missão que parecia suicida. Voando a 450 metros acima dos Devastators, estavam Tati e 6 de seus Wildcats do Esquadrão de Caça 3, a única esperança de proteção contra os temidos caças japoneses. A tensão no ar era palpável. Seriam capazes de proteger a formação? A resposta veio com a brutalidade da guerra. Pouco depois das 8 horas, quando os bombardeiros torpedeiros iniciaram seu ataque, 20 zeros mergulharam do sol, rasgando o céu e a formação americana. O caos se instalou. A divisão de 4 aeronaves de Tati, incluindo ele próprio, seu ala Ensign Robert Dibby, o tenente Brainard Macomber e o Ensign Edgar Bassett tentou reagir, mas a velocidade do ataque japonês era avassaladora. Em um piscar de olhos, o Wildcat de Bassett foi atingido. O piloto do Zero disparou uma rajada impiedosa, e o avião de Bassett inclinou-se violentamente, mergulhando em direção à água antes de explodir. A perda era imediata, e o horror inegável. Tati, com a mente fria em meio à carnificina, gritou para Dibby e Macomber entrarem na defesa de Feixe. Eles viraram um em direção ao outro, executando a tática que tanto haviam treinado. Um Zero se alinhou em Macomber. Tati, com a precisão de um predador, virou bruscamente em direção ao seu ala, com Dibby em seu encalço. O piloto japonês, cego pela fúria do ataque, viu Tati vindo de frente, mas cometeu o erro fatal de prosseguir. Tati apertou o gatilho. Suas metralhadoras de calibre 45 e o canhão de 20 mm martelaram uma rajada de 3 segundos. As balas dançaram pelo corpo do Zero, arrancando pedaços. O motor japonês explodiu em chamas e a aeronave caiu, deixando um rastro de fumaça preta. Primeira baixa usando a defesa de Feixe. Um raio de esperança em um cenário sombrio. Mas a vitória era frágil. 19 zeros ainda pairavam e apenas 3 Wildcats restavam. A voz de Dibby cortou o rádio. Tem um Zero na cauda. Tati virou-se para ele. Dibby virou-se para Tati. Eles se cruzaram e o piloto do Zero, tentando seguir Dibby na curva, voou direto para o cone de tiro de Tati. Com uma rajada frontal, Tati o atingiu novamente. O Zero perdeu parte da carenagem do motor e explodiu em chamas. Segunda baixa. Eles continuaram a tecer, para frente e para trás, em um balé mortal. A cada 20 a 30 segundos, um novo Zero atacava. A cada 20 a 30 segundos, a trama posicionava um dos Wildcats para um tiro de deflexão. O rádio de Macomber estava mudo, mas ele permaneceu na formação, seguindo os giros instintivamente. Aqueles 3 Wildcats sobreviveram a 17 minutos de combate contínuo contra 20 zeros. Tati abateu 3 confirmados, e Dibby conseguiu 1. Perderam apenas um Wildcat, mas o custo daquela batalha foi altíssimo. Massey e todos os 12 Devastators foram abatidos. Nenhum torpedo atingiu o alvo. Massey morreu no ataque. Seu ala morreu. Cada piloto do esquadrão pereceu. A posição de defesa de Feixe funcionou sim, mas exigia que os pilotos a conhecessem, a praticassem, confiassem nela. A maioria dos esquadrões nunca tinha ouvido falar dela. E mesmo quando funcionava,
Os pilotos americanos estavam apenas sobrevivendo, não vencendo. O que os pilotos americanos realmente precisavam não eram apenas táticas melhores. Eles precisavam conhecer as fraquezas do Zero. Precisavam entender como ele se comportava em altas velocidades, como ele rolava, como ele lidava sob forças G negativas. Eles precisavam de dados de teste de características de voo reais de um Zero intacto. E enquanto Tati lutava por sua vida em Midway, a 4.500 milhas ao norte, na ilha Akutan, um Zero estava prestes a cair, preparando o palco para uma revelação que mudaria tudo. O que estava por vir era o conhecimento que os aliados desesperadamente precisavam. Mas como esse caça milagrosamente intacto viria parar em suas mãos? E qual o destino do jovem piloto japonês que o conduzia? Enquanto a brutal batalha de Midway se desenrolava, um drama silencioso e igualmente decisivo acontecia a 4.500 milhas ao norte. O protagonista era o suboficial de primeira classe Tadayoshi Koga, um jovem piloto japonês de apenas 19 anos, filho de um carpinteiro do Japão rural. Com apenas 1,52 m, Koga era pequeno em estatura, mas gigantesco em coragem, tendo superado o rigoroso treinamento de voo para pilotar o temido Zero de número de série 4593, uma máquina quase nova, entregue pela fábrica Mitsubishi Nagoya em 19 de fevereiro de 1942. Em 4 de junho, Koga decolou do porta-aviões Ryujo, parte de uma seção de 3 aviões liderada pelo suboficial-chefe Makoto Endo e acompanhada pelo suboficial Tsuguo Shikada. A missão? Atacar o Porto Holandês, uma base naval na ilha Unalaska, nas Aleutas. Este ataque não era um objetivo principal, mas uma finta estratégica, um engodo para desviar a atenção das forças navais americanas para o norte, enquanto a força-tarefa principal do Japão atacava a ilha Midway pelo oeste. Koga e sua seção eram parte crucial dessa decepção, encarregados de golpear o porto holandês com força suficiente para simular uma grande invasão pelas Aleutas. Pouco depois das 8 horas, a seção de Koga mergulhou sobre o porto holandês, metralhando e bombardeando instalações americanas. A base estava levemente defendida, mas os americanos revidaram com ferocidade. Membros do 206º Regimento de Artilharia Costeira dispararam metralhadoras de calibre 50, e marinheiros nos navios adicionaram seu próprio fogo. O ar estava saturado de projéteis de armas pequenas. A maioria errava, mas alguns não. Durante uma de suas passagens, o Zero de Koga recebeu vários acertos. Fogo de armas pequenas, provavelmente munições de calibre 50. Uma bala cravou-se em sua linha principal de óleo, cortando-a. Essa linha vital conectava o radiador de óleo ao motor. Sem ela, o motor de Koga perderia todo o seu óleo em questão de minutos. Koga viu o indicador de pressão do óleo despencar. Ele podia ver um rastro escuro de óleo escorrendo atrás de sua aeronave no céu. A temperatura do motor subia perigosamente. Em 5 minutos, talvez menos, o motor travaria e o avião cairia. Ele avisou seu líder de seção pelo rádio e rumou desesperadamente para sudoeste, em direção à ilha Akutan. Akutan havia sido designada pelos japoneses como um local de pouso de emergência. Havia até um submarino posicionado na costa para resgatar pilotos abatidos. A ilha parecia oferecer um vale longo, plano e gramado, a 800 metros da costa. De cima, parecia a pista perfeita para um pouso de emergência. Uma extensão verde, suave, sólida, ou assim parecia. Koga circulou o vale uma vez. Seu motor tossia, a temperatura subia, a pressão do óleo estava quase zero. Ele tinha talvez 2 minutos antes que o motor parasse completamente. Shikada, seu ala, circulou com ele, observando. Na segunda passagem, Shikada notou algo estranho na grama. Havia um brilho, um reflexo da luz do sol. De repente, aterrissou. Não era terra firme. Era um pântano. Um brejo traiçoeiro, escondido sob a grama alta até os joelhos. Shikada tentou sinalizar desesperadamente para Koga. Pouse de barriga! Mantenha o trem de pouso recolhido! Mas o motor de Koga estava morrendo. Ele já tinha o trem de pouso abaixado, os flaps estendidos. Estava comprometido com um pouso com as rodas para baixo. Não havia tempo para reconfigurar. As rodas de Koga tocaram a grama pouco depois do fim do ataque ao porto holandês. Elas afundaram imediatamente na lama.
O impulso do Zero o arrastou para a frente, as rodas cavando cada vez mais fundo. A cauda se ergueu, e a aeronave capotou violentamente, levantando uma nuvem de água, lama e grama. Parou de cabeça para baixo, a cauda apontando para o céu, o motor enterrado no pântano. Koga ainda estava preso no cockpit, pendurado de cabeça para baixo em seu arnês. O impacto quebrou seu pescoço. Ele morreu instantaneamente. O choque da desaceleração, quando as rodas prenderam na lama, havia jogado sua cabeça para frente com força letal. Lá em cima, os alas de Koga, Endo e Shikada circularam. Assistiram ao acidente. Viram o Zero capotar e parar, invertido. Não conseguiam ver Koga. Não sabiam se ele estava vivo ou morto. As ordens japonesas eram explícitas e inequívocas: destruir qualquer Zero que caísse em território inimigo. Metralhar os destroços, queimá-los, torná-los inutilizáveis. Não deixar os americanos capturarem um Zero intacto. Os americanos tentavam colocar as mãos em um Zero em condições de voo desde o início da guerra, mas todos os acidentados até então estavam muito danificados. Este parecia quase perfeito, apenas de cabeça para baixo. Mas se Koga estivesse vivo, metralhar o avião o mataria. Endo e Shikada não viam nenhum movimento, nenhum sinal de vida, mas não podiam ter certeza. Eles circularam por vários minutos, esperando, torcendo para ver Koga sair. Nada. O submarino de resgate esperava na costa. Eles tinham que partir antes que aeronaves americanas chegassem. Os caças japoneses estavam com pouco combustível. O ataque havia terminado. Precisavam retornar ao Ryujo. Endo e Shikada tomaram uma decisão que desafiaria todas as ordens. Eles deixaram o Zero intacto e voaram de volta para seu porta-aviões. Eles falharam em seguir as ordens. Sabiam das consequências. Sabiam que um Zero intacto em mãos americanas seria catastrófico para o Japão. Mas não conseguiram se forçar a matar seu amigo, mesmo que sua morte já tivesse ocorrido. Aquele momento de compaixão, aquela decisão fundamentalmente humana, mudaria para sempre o curso da Guerra do Pacífico. O que aconteceria a seguir com esse valioso segredo, deixado à mercê dos elementos e do acaso? A ilha remota guardaria sua revelação por muito tempo? O local do acidente permaneceu intocado por 36 longos dias. A ilha Akutan, um pedaço de terra estéril, vulcânico e quase sempre envolto em nevoeiro, é um dos lugares mais remotos da Terra. As Ilhas Aleutas, por si só, são sinônimo de clima impiedoso. Chuva torrencial, nevoeiro denso, ventos cortantes e um frio que penetra os ossos. O vale onde o Zero de Koga caiu, por sua vez, estava convenientemente escondido das rotas de voo padrão, e o terreno bloqueava a visão de qualquer navio que passasse pela ilha. Assim, o Zero permaneceu ali, esquecido, durante todo o mês de junho e a primeira semana de julho, afundando lentamente no pântano. A chuva caía, o nevoeiro rolava e a aeronave se acomodava na lama. Mas, de forma quase irônica, a posição invertida ajudou a preservá-lo. O motor e o cockpit estavam protegidos dos elementos, como se a própria ilha quisesse guardar seu segredo mais valioso. Foi em 10 de julho de 1942 que o tenente William Thies e sua tripulação do PBX avistaram o Zero, por pura sorte. Perdidos no nevoeiro, encontraram os destroços apenas porque foram forçados a cortar caminho sobre a ilha, em vez de contorná-la. No dia seguinte, 11 de julho, uma equipe de recuperação voou para avaliar a situação, liderada pelo tenente Robert Kerms. Ao pousarem na costa e caminharem 800 metros para o interior através de um terreno acidentado, encontraram a cena que permaneceria gravada em suas memórias. O corpo de Koga, ainda no cockpit, pendurado de cabeça para baixo em seu arnês. Com respeito, removeram-no. Seu pescoço estava claramente quebrado, com um ângulo que denunciava a violência do impacto. Em uma pequena colina próxima, com vista para o vale, cavaram uma sepultura. Sem um capelão, deram a Koga um enterro tão digno quanto as circunstâncias permitiam, marcando o local com pedras. Com o dever cumprido, a equipe focou no Zero. Kerms circulou lentamente a aeronave, fazendo anotações meticulosas. A estrutura estava intacta. As asas não apresentavam grandes danos. A cauda estava reta. A fuselagem tinha alguns buracos de bala do ataque ao porto holandês,
mas nada catastrófico. O motor parecia intacto. A hélice Sumitomo de 3 pás estava torta, mas reparável. O trem de pouso, arrancado quando as rodas prenderam no pântano. O estabilizador vertical torto, o leme retorcido, as pontas das asas arranhadas, os flaps danificados, a cobertura do cockpit rachada. Mas, no geral, a aeronave estava em condições notáveis. Este Zero, ele percebeu, poderia voar novamente. O relatório de Kerms chegou ao porto holandês imediatamente, e a Marinha agiu com velocidade surpreendente. Uma equipe de salvamento com equipamento pesado foi enviada, mas a natureza revidou com fúria. O navio que transportava o equipamento de elevação perdeu 2 âncoras, lutando para manter a posição nas correntes brutais das Aleutas, onde as marés podiam mudar 4,5 metros em 6 horas e os ventos regularmente excediam 80 km por hora. A equipe de recuperação não conseguia mover o Zero. Ele pesava mais de 2.268 quilos e estava preso profundamente na lama. O pântano o segurava como um torno, recusando-se a soltar seu precioso segredo. Eles foram forçados a deixá-lo e tentar novamente. Em 15 de julho, uma terceira equipe chegou, desta vez com equipamento ainda melhor. Um guindaste portátil, cabos e uma barcaça. Por 2 dias, trabalharam em condições miseráveis, sob chuva fria e um nevoeiro tão denso que mal conseguiam ver 6 metros. A lama era como cola. Prenderam cabos sob a fuselagem do Zero. O guindaste se esforçou. Os cabos ficaram esticados. Lentamente, o Zero começou a se mover. A lama sugava sua estrutura com um som úmido e de rasgo quando a aeronave finalmente se libertou. Eles o içaram para a posição vertical. Água e lama jorraram do cockpit e da carenagem do motor. Depois de drená-lo, começou a tarefa árdua de movê-lo por terra até a costa. Tiveram que construir uma estrada temporária através do pântano, colocando pranchas de madeira, arrastando-o 0 centímetro por centímetro. Levaram mais um dia inteiro para chegar à barcaça. No porto holandês, viraram o Zero para a posição correta e limparam o pior da lama. A aeronave estava imunda, mas recuperável. Carregaram-na no compartimento de carga do USS Saint-Mihiel, um navio de transporte. O Zero foi embrulhado e seguro. Guardas armados vigiavam incessantemente. Ninguém poderia saber o que estava no porão. O Saint-Mihiel navegou para Seattle em 20 de julho, uma viagem de 12 dias através dos mares agitados do Pacífico Norte. O navio chegou a Seattle em 1º de agosto. De lá, o Zero seguiu de barcaça para a estação aeronaval de North Island, em San Diego, Califórnia, um local com instalações seguras e alguns dos melhores mecânicos de aeronaves da Marinha. Em 12 de agosto, quando o Zero chegou a North Island, a Marinha ergueu uma paliçada de 3 metros e 60 centímetros de altura ao redor dele dentro de um hangar. Fuzileiros navais armados faziam guarda 24 horas por dia. Ninguém era permitido perto da aeronave sem autorização escrita do comandante da base. A ameaça de caçadores de souvenirs era real. Uma peça roubada poderia comprometer toda a operação de inteligência. Os mecânicos trabalharam em total sigilo. Documentaram cada peça removida, mediram cada dimensão, fotografaram tudo. Endireitaram cuidadosamente o estabilizador vertical, verificando a fadiga do metal. Repararam o leme, garantindo que se movesse livremente. Substituíram as pontas das asas por peças fabricadas que correspondiam às especificações originais. Consertaram os flaps, testando os pontos de articulação. Fabricaram novas pernas do trem de pouso para substituir as que foram arrancadas no acidente. A hélice Sumitomo original de 3 pás, embora torta, foi retificada cuidadosamente e reutilizada. Os buracos de bala do porto holandês foram remendados com alumínio e, em um ato simbólico, repintaram o redondo Inomaru vermelho original com a insígnia americana de círculo azul e estrela branca. Todo o processo de reparo levou 6 semanas de trabalho meticuloso e secreto. Agora, o palco estava montado para a verdade ser revelada. Quem seria o primeiro a desvendar os segredos de um inimigo tão temível? E o que ele encontraria quando se sentasse no cockpit da máquina que aterrorizou o Pacífico? Em 20 de setembro de 1942, 2 meses e 16 dias após a queda de Koga em Akutan,
O Zero estava finalmente pronto para voar sob as cores americanas. A responsabilidade de desvendar seus segredos recaiu sobre o tenente-comandante Ed Sanders. Sanders, com 31 anos, era um veterano piloto de testes da Marinha desde 1938, conhecido por sua precisão e análise técnica. Não era um ás de exibição, mas um aviador metódico, capaz de sentir cada nuance da aeronave e traduzir essas sensações em dados cruciais. A Marinha precisava de um homem assim, alguém que pudesse extrair cada bit de informação técnica do Zero. Sanders era esse homem. Às 9 horas daquela manhã de 20 de setembro, Sanders subiu no cockpit do Zero pela primeira vez. A diferença era chocante. O cockpit era apertado, muito menor que o de um Wildcat. Mesmo não sendo um homem grande, Sanders sentiu-se espremido. O assento era duro, o amortecimento mínimo, um lembrete de que pilotos japoneses eram selecionados, em parte, por sua pequena estatura. Um piloto com mais de 1,73 m dificilmente se encaixaria. O painel de instrumentos, embora simples comparado aos americanos, parecia alienígena com suas etiquetas em japonês. Sanders havia estudado as traduções, mas a disposição era diferente. Ele localizou o acelerador, o controle de mistura, a alavanca de passo da hélice, o trem de pouso, os flaps. Tudo estava lá, apenas em um arranjo diferente. Ao ligar o motor Nakajima Sakae, ele tossiu uma vez, pegou e estabilizou em uma marcha lenta suave. O som era distinto de um motor americano, mais agudo. A aeronave vibrava, mas de uma forma diferente, mais leve, menos substancial. Toda a estrutura parecia delicada. Sanders verificou os medidores. Pressão do óleo normal, temperatura subindo lentamente, pressão do combustível boa. Ele avançou ligeiramente o acelerador e o motor respondeu instantaneamente, preciso, sem hesitação. Soltou os freios e taxiou em direção à pista. O Zero rolou com facilidade, a direção da roda de cauda leve e responsiva, quase demais, exigindo um período de adaptação. Alinhado na pista, Sanders avançou o acelerador suavemente. O Zero acelerou rapidamente, muito rapidamente. Seu peso leve conferia uma aceleração impressionante. A 111 km por hora, Sanders puxou o manche e o Zero saltou no ar. A corrida de decolagem foi notavelmente curta, talvez metade do que um Wildcat precisava. Ele recolheu o trem de pouso com um baque sólido e levantou os flaps. O Zero subiu acentuadamente. A taxa de subida era imediatamente aparente e extraordinária. Mais de 1.200 metros por minuto, talvez até 1.500 metros. Era algo que nenhuma aeronave americana poderia igualar. A 1.500 metros, Sanders nivelou e iniciou os testes de manuseio básico. Voou reto e nivelado, o Zero mantendo o curso com estabilidade. Os controles eram leves, mas precisos. Em baixas velocidades, a aeronave parecia viva, responsiva. Tentou uma curva suave e o Zero a executou com quase nenhum esforço. A taxa de rolagem em baixa velocidade era impressionante. Ele inverteu a direção e o Zero respondeu instantaneamente. Sanders aumentou a velocidade. A 278 km por hora, os controles ainda pareciam normais, leves, precisos, responsivos. Mas a 333 km por hora, ele sentiu os ailerons endurecerem ligeiramente, um leve toque de resistência. A 370 km por hora, os ailerons congelaram. Sanders tentou rolar a aeronave, empurrando o manche com força para a direita, mas os ailerons mal se moveram. Parecia que as superfícies de controle estavam travadas. Ele teve que usar as duas mãos e força significativa apenas para iniciar uma rolagem lenta. As superfícies de controle revestidas de tecido estavam inchando com a pressão do ar em altas velocidades, tornando-se rígidas e imóveis. A 463 km por hora, era fisicamente impossível rolar o Zero em qualquer taxa útil. Um piloto poderia empurrar com toda a sua força e conseguir apenas alguns graus de inclinação por segundo. Em combate, isso era nada. Um piloto americano em um Wildcat ou Corsair podia rolar bruscamente em alta velocidade e o Zero não conseguia seguir. Sanders fez anotações cuidadosas. Isso era crítico. Tudo mudava acima de 370 km por hora. Ele testou a taxa de rolagem em ambas as direções. O Zero
rolou para sempre à esquerda mais facilmente do que para a direita, uma assimetria de cerca de 20%, provavelmente relacionada ao torque do motor e à rotação da hélice. O motor girava no sentido horário, o que criava um momento de rolagem para a esquerda. Com superfícies de controle de tecido que não podiam superar as forças aerodinâmicas em alta velocidade, o efeito de torque tornava-se mais perceptível. Um zero rolando para a esquerda tinha uma ligeira vantagem. Um zero rolando para a direita estava em desvantagem. Pilotos americanos poderiam explorar isso. Se um zero estivesse em sua cauda, rolar bruscamente para a direita dificultaria ainda mais a perseguição do inimigo. Então, Sanders testou manobras de G negativo. Ele subiu a 3.000 metros e mergulhou o nariz para baixo, ganhando velocidade. A 463 km por hora, ele puxou o manche com força, depois empurrou abruptamente para aliviar as asas, gerando 0G, depois negativo 1G e então negativo 2Gs. O motor tossiu, engasgou, quase parou. Sanders sentiu a potência diminuir drasticamente. A hélice continuou girando, mas o motor produzia quase nenhum empuxo. Ele empurrou o nariz para baixo novamente, restaurando os Gs positivos. O motor pegou de novo e a potência retornou. Ele tentou novamente, com o mesmo resultado. O motor do zero usava um carburador tipo flutuador. Sob aceleração negativa, a válvula de flutuação não conseguia manter a pressão do combustível. O carburador ficava sem combustível e o motor parava. Se um piloto americano empurrasse sua aeronave em um mergulho com Gs negativos, o zero que o seguisse perderia potência e ficaria para trás. Essa única fraqueza poderia salvar inúmeras vidas. Sanders voou por 90 minutos naquele primeiro voo, testando subidas, mergulhos, curvas, stall e voo lento. Ele documentou a velocidade máxima, que era de cerca de 531 km por hora. Respeitável, mas não excepcional. O Wildcat era quase tão rápido e os novos Corsair e Hellcat seriam ainda mais velozes. Ele confirmou a taxa de subida extraordinária acima de 1.200 metros por minuto do nível do mar a 3.000 metros. O zero podia subir mais do que qualquer coisa que a América tinha voando. Ele testou o raio de curva em várias velocidades. Em baixas velocidades, o zero podia fazer curvas incrivelmente fechadas, mais apertadas do que qualquer aeronave americana. Mas acima de 370 km por hora, o raio de curva abria consideravelmente e os controles tornavam-se muito pesados para executar curvas fechadas. Após 90 minutos, Sanders pousou, taxiou e desligou o motor. Uma multidão de oficiais e engenheiros esperava no hangar, ansiosos por suas descobertas. Sanders saiu do cockpit, seu macacão de voo encharcado de suor, as mãos doloridas de lutar contra os controles em alta velocidade. Ele caminhou diretamente até o oficial comandante. Suas primeiras palavras foram simples, mas carregadas de esperança. Ele havia encontrado fraquezas críticas que os pilotos americanos poderiam explorar. Os ailerons congelavam em velocidades acima de 370 km por hora. Manobras de rolagem em altas velocidades eram lentas e exigiam enorme força. O zero rolava para a esquerda mais facilmente do que para a direita. O motor cortava sob aceleração negativa. Eles agora tinham respostas. Inteligência real e acionável. Sanders voou 24 voos de teste entre 20 de setembro e 15 de outubro, e cada voo revelava mais dados. Ele testou o zero contra um Wildcat em combate simulado. Em baixas velocidades, o zero dominava completamente, virando dentro do Wildcat todas as vezes. Mas quando o Wildcat usava velocidade, ataques de mergulho e reversões de alta velocidade, o zero não conseguia seguir. As tabelas haviam virado completamente. Sanders também testou o armamento. O zero tinha 2 metralhadoras de 7,7 mm no nariz e 2 canhões de 20 mm nas asas. As metralhadoras, de calibre de rifle, eram inadequadas contra aeronaves americanas blindadas. Os canhões eram eficazes, mas tinham munição limitada, apenas 60 projéteis por arma, esvaziando-se em poucos segundos de tiro. O gatilho, montado no acelerador em vez do manche, era um design incomum que Sanders achou estranho. Ele testou a visibilidade. A cobertura do cockpit
proporcionava excelente visibilidade na maioria das direções, superior à de um Wildcat, mas havia um grande ponto cego atrás e abaixo, bloqueado pelo apoio de cabeça. Um piloto americano, mergulhando de cima e por trás, poderia permanecer nesse ponto cego até o último segundo. Sanders testou a durabilidade. A construção do Zero era extremamente leve, com a pele de alumínio mais fina do que os padrões americanos. Não havia blindagem ao redor do cockpit, nem tanques de combustível autovedantes. Algumas munições de calibre 50 no lugar certo poderiam causar danos catastróficos. O Zero foi projetado para desempenho, não para sobrevivência. Era um caça de faca, mortal de perto, mas frágil. Sanders documentou tudo em seu relatório oficial. Ele escreveu que o primeiro voo expôs fraquezas que os pilotos americanos poderiam explorar com táticas adequadas. Ele descreveu o congelamento do aileron em velocidades acima de 370 km por hora. Explicou a taxa de rolagem assimétrica. Detalhou o problema do carburador sob G negativo. Ele forneceu recomendações específicas. Pilotos americanos deveriam evitar combates de giro em baixas velocidades. Deveriam usar ataques de mergulho de altitude, ganhando velocidade acima de 463 km por hora. Deveriam fazer uma única passagem de tiro, então voltar para essa altitude usando velocidade e taxa de subida. Deveriam usar mergulhos de G negativo para escapar se um Zero ficasse em sua cauda. Deveriam rolar bruscamente para a direita, pois o Zero não conseguia seguir aquela direção tão facilmente. E a cerca de 370 km por hora, deveriam rolar bruscamente antes que o piloto do Zero pudesse alinhar sua mira. O relatório de Sanders foi classificado como ultra-secreto e distribuído para esquadrões de caça em toda a frota do Pacífico. Mas ler um relatório era uma coisa, vê-lo em ação era outra, muito mais impactante. A Marinha decidiu conduzir demonstrações ao vivo. O tenente Melvin Hoffman foi designado para pilotar o Zero em combate simulado contra pilotos recém-treinados. Hoffman, um piloto de testes estacionado na estação aeronaval de Anacostia, com o indicativo Bug, pilotava Wildcats desde 1941. No final de outubro de 1942, Hoffman recebeu ordens para conduzir demonstrações de dogfighting usando o Zero capturado. A Marinha queria treinar pilotos usando a aeronave real que eles iriam combater, para mostrar a eles exatamente como explorar as fraquezas que Sanders havia descoberto. Essas demonstrações seriam a chave para virar o jogo. Como o conhecimento recém-adquirido se traduziria em vantagem decisiva no campo de batalha, e como a lenda do Zero começaria a desmoronar diante dos olhos dos pilotos americanos. O palco estava pronto para a revanche nos céus. As demonstrações começaram sobre a Baía de San Diego, estendendo-se do final de 1942 até 1943. Cada engajamento era meticulosamente planejado para testar táticas específicas. Na primeira demonstração, com combates de giro em baixa velocidade, o tenente Melvin Hoffman, pilotando o Zero capturado, enfrentou 4 pilotos de Wildcat recém-treinados. Os Wildcat tentaram todas as manobras que conheciam, mas Hoffman, no Zero, permaneceu em suas caudas a cada curva. O Zero era simplesmente imbatível em manobrabilidade de baixa velocidade. Um por um, os Wildcat teriam sido abatidos. Os pilotos estudantes, que observavam do chão, viram Hoffman superá-los sem esforço, e a lição foi visceral. Nunca lute com um Zero em baixas velocidades. Você perderá todas as vezes. A segunda demonstração focou em ataques de mergulho em alta velocidade. Os pilotos de Wildcat começaram a 3.000 metros de altitude, enquanto Hoffman, no Zero, partia de 1.500 metros. Os Wildcat rolaram invertidos e mergulharam, ganhando velocidade acima de 463 km por hora. Hoffman tentou seguir, mas ao rolar o Zero, ou tentar, os estudantes observaram-no lutar contra os controles. A rolagem do Zero era dolorosamente lenta. Os Wildcat completaram seus mergulhos, puxaram para cima a 600 metros e voltaram a subir. Hoffman ainda estava tentando fazer o Zero apontar para baixo. Quando finalmente o conseguiu, os Wildcat já estavam subindo, longe.
Os estudantes entenderam imediatamente. Ataque o zero rápido, não diminua a velocidade, use a velocidade como sua arma. A terceira demonstração revelou a fuga de G negativo. Um piloto de Wildcat permitiu que Hoffman, no zero, ficasse em sua cauda, fechando para o alcance de tiro. Do chão, parecia que o Wildcat estava acabado. Então, o piloto do Wildcat mergulhou bruscamente, aliviando as asas para um G negativo de 2. Hoffman tentou seguir, mas o motor do zero tossiu, engasgou e parou. Fumaça preta jorrou do escapamento e a hélice girou inutilmente. Hoffman ficou para trás, tentando desesperadamente reiniciar o motor. O piloto do Wildcat aumentou a distância, restaurou os Gs positivos e o motor do zero pegou e reiniciou. Mas, a essa altura, o Wildcat estava a 600 metros de distância e subindo. Os estudantes observaram o rastro de fumaça do motor de Hoffman. Viram como o zero perdia potência rapidamente. Eles entenderam. Se um zero ficar em sua cauda, mergulhe bruscamente. Use Gs negativos. O zero não pode seguir. As demonstrações continuaram por meses. Centenas de pilotos passaram pelo programa de treinamento. Cada um voou contra Hoffman no zero capturado, viu suas fraquezas demonstradas em voo real e aprendeu as táticas que os manteriam vivos. Os pilotos que passaram pelo treinamento falavam sobre isso constantemente, descrevendo o que haviam visto e explicando as táticas. No início de 1943, a notícia se espalhou por toda a frota do Pacífico. O zero tinha fraquezas específicas e exploráveis. Não vire com ele em baixas velocidades. Ataque de alta altitude com velocidade. Role bruscamente para a direita em altas velocidades. Use GEs negativos para escapar. As táticas funcionaram. O tenente-coronel Kenneth Walsh, piloto do Corpo de Fuzileiros Navais, que passou pelo treinamento no início de 1943, abateria 21 aviões japoneses durante a guerra. Anos depois, ele creditou o treinamento do zero de Akutan por salvar sua vida diversas vezes. Outros pilotos ecoaram essa avaliação. O zero capturado era um tesouro. Nenhuma outra máquina capturada havia revelado tantos segredos em um momento de tamanha necessidade. Em janeiro de 1943, pilotos americanos começaram a abater zeros em taxas que chocaram os comandantes japoneses. A proporção de abates começou a mudar. Em julho de 1942, antes que o zero de Akutan fosse testado, a proporção era de 12 abates japoneses para cada perda americana. Em março de 1943, 4 meses depois que as demonstrações de treinamento começaram, a proporção estava quase equilibrada. Em junho de 1943, pilotos americanos estavam abatendo mais zeros do que perdiam. A mudança não se deu apenas pela chegada de aeronaves melhores, embora novos aviões estivessem entrando em serviço. O Wildcat ainda era o caça principal em muitos esquadrões. A verdadeira transformação foi impulsionada pelo conhecimento. Pilotos americanos entendiam como o zero se comportava. Sabiam quando era perigoso e quando era vulnerável. Podiam prever as ações de um piloto de zero e contra-atacar eficazmente. O que os japoneses não compreendiam era por que suas táticas estavam falhando. Pilotos de zero usavam as mesmas técnicas de combate desde 1937, que haviam funcionado perfeitamente na China, em Pearl Harbor, nas Filipinas, nas Índias Orientais Holandesas, na Birmânia e sobre o Mar de Coral. De repente, no início de 1943, essas técnicas pararam de funcionar. Pilotos americanos estavam evitando combates de giro, atacando de altitude com mergulhos de alta velocidade, rolando para longe em velocidades onde o zero não conseguia seguir. Pilotos japoneses tentaram se adaptar, buscando curvas mais fechadas, esperando forçar os americanos a engajamentos em baixa velocidade. Mas os pilotos americanos se recusavam a virar. Eles atacavam e depois estendiam o alcance usando velocidade e altitude. Não importava a isca que os japoneses oferecessem. Os americanos não a pegavam. Tentaram perseguições agressivas, mas os mergulhos de G, negativo dos americanos, de alguma forma causavam problemas para os zeros perseguidores. Os pilotos japoneses não conseguiam entender por que seus motores estavam cortando. Sabiam que deviam evitar manobras de G negativo em geral,
mas não tinham dados específicos sobre a perda de pressão de combustível, não entendiam o mecanismo do carburador. Apenas sabiam que perseguir um caça americano em mergulho às vezes resultava em perda de potência no pior momento possível. Tentaram compensar a baixa taxa de rolagem em alta velocidade, antecipando os movimentos americanos. Mas os pilotos americanos variavam suas direções de fuga de forma imprevisível, às vezes para a esquerda, às vezes para a direita, às vezes diretamente para baixo, com Gs negativos. Não havia padrão a ser explorado. O problema fundamental para os pilotos japoneses era que eles estavam lutando contra um inimigo que entendia sua aeronave melhor do que eles. Pilotos americanos sabiam a velocidade exata onde os ailerons do Zero travariam: 370 km por hora. Sabiam que a taxa de rolagem degradava assimetricamente. Mais fácil para a esquerda, mais difícil para a direita. Sabiam sobre o problema do carburador sob Gs negativos. Haviam visto isso demonstrado e praticado contra isso. Pilotos japoneses tinham conhecimento geral. Sabiam que o Zero se comportava mal em alta velocidade, mas não tinham números, nem um gráfico de desempenho mostrando exatamente onde as fraquezas apareciam. Pilotos americanos tinham. Essa lacuna de conhecimento, criada por um Zero intacto em um hangar em San Diego, estava matando pilotos japoneses todos os dias. Oficiais de inteligência japoneses examinaram os destroços de caças americanos abatidos e documentaram melhorias em aeronaves americanas. O Grumman F-6F Hellcat entrou em serviço no início de 1943, mais rápido que o Zero, mais fortemente armado e capaz de suportar mais danos. O Vought F-4U Corsair era ainda mais rápido, com melhor desempenho em alta altitude. O Lockheed P-38 Lightning, com motores duplos, podia superar qualquer coisa em alta altitude. Analistas japoneses concluíram que a tecnologia de aeronaves americanas havia superado o Zero e que aviões melhores estavam vencendo seus caças. Isso era parcialmente verdade. As novas aeronaves americanas eram superiores. Mas a verdadeira vantagem não era apenas a aeronave, eram as táticas. Pilotos voando nos Wildcats mais antigos também estavam abatendo zeros em taxas melhoradas. As táticas funcionavam independentemente do tipo de aeronave. O conhecimento funcionava contra todos os zeros. Em 12 de janeiro de 1944, o primeiro-tenente Robert Hansen, piloto do Corpo de Fuzileiros Navais, voando um F-4U Corsair de vela a vela, abateu 5 zeros em uma única missão, usando as táticas de ataque em alta velocidade desenvolvidas a partir dos dados do Zero de Akutan. Mergulhar de altitude, ganhar velocidade acima de 463 km por hora, fazer uma única passagem de tiro, voltar para a altitude, nunca virar, nunca diminuir a velocidade, nunca dar ao Zero a chance de usar sua manobrabilidade superior em baixa velocidade. Nos 17 dias seguintes, Hansen abateu mais 15 zeros usando as mesmas táticas. 20 abates em 17 dias. O Zero havia passado de caça mais temido do Pacífico a alvo de tiro para pilotos que conheciam suas fraquezas. Em meados de 1944, as perdas japonesas para os caças americanos eram catastróficas. O Grande Abate de Perus das Marianas, em 19 e 20 de junho de 1944, resultou na perda de aproximadamente 650 aeronaves japonesas contra 123 aeronaves americanas. A maioria das perdas japonesas foram zeros e outras aeronaves de porta-aviões. A batalha, sobre o Mar das Filipinas, perto de Guam, viu pilotos de caça americanos voando F-6F Hellcats e F-4U Corsairs massacrarem formações japonesas usando táticas que exploravam todas as fraquezas que o Zero de Akutan havia revelado. Pilotos experientes de Zero que sobreviveram ao início da guerra estavam sendo mortos por pilotos americanos com apenas alguns meses de experiência em combate. Os americanos não eram inerentemente pilotos melhores. Eles apenas tinham informações melhores. O Zero de Akutan permaneceu em North Island durante 1943, realizando missões de demonstração regulares. No final de 1943, foi levado para o Aeroporto Nacional de Washington e exibido como um troféu de guerra. Multidões faziam fila para vê-lo. A aeronave, que havia aterrorizado as forças aliadas por 2 anos, agora estava em um hangar americano com a insígnia da Marinha dos Estados Unidos pintada na fuselagem. Fotógrafos de jornais tiraram fotos.
O Zero era um símbolo da espionagem tecnológica e adaptação tática americana. Em 1944, o Zero foi chamado de volta a North Island para uso contínuo como aeronave de treinamento. Pilotos recém-comissionados voaram em combate simulado contra ele antes de serem enviados para o Pacífico. As lições eram sempre as mesmas. Não vire com ele. Ataque com velocidade. Explore suas fraquezas. Em 15 de fevereiro de 1945, o Zero de Akutan foi destruído em um acidente de treinamento. Ele estava taxiando para a decolagem em North Island quando um bombardeiro de mergulho Curtiss SB-2C Helldiver perdeu o controle durante o pouso. O trem de pouso do Helldiver colapsou e a aeronave derrapou pela pista e colidiu com o Zero. A hélice do Helldiver, ainda girando em alta velocidade, cortou a fuselagem do Zero como uma serra. O Zero foi cortado quase ao meio. Combustível derramou na pista. Ambas as aeronaves foram consideradas perdas totais. O piloto do Helldiver sobreviveu com ferimentos leves. Ninguém estava no Zero no momento, mas o ativo de inteligência mais valioso da Guerra do Pacífico se foi. A essa altura, não importava. O Zero de Akutan já havia cumprido seu propósito. Havia revelado os segredos do Zero. Havia treinado milhares de pilotos. Havia mudado a guerra aérea no Pacífico. O conhecimento que ele proporcionou nunca seria perdido. William Thies, o piloto do PBI que avistou o Zero em 10 de julho de 1942, sobreviveu à guerra. Ele continuou voando missões de patrulha durante toda a campanha das Aleutas e mais tarde no Pacífico Central. Voou patrulhas submarinas, missões de busca e resgate e ataques antinávio. Aposentou-se da Marinha em 1946, com a patente de tenente-comandante. Ele nunca recebeu reconhecimento oficial por encontrar o Zero. Seu nome aparece em relatórios operacionais, mas ele nunca foi condecorado pela descoberta. Thies morreu em 1989, aos 73 anos. Seu obituário mencionou seu serviço como piloto de patrulha, mas não fez menção à descoberta mais importante de sua carreira. Albert Knack, o mecânico que primeiro viu o Zero da janela do PBI de Thies, serviu no Pacífico até o fim da guerra. Ele participou de inúmeras operações de patrulha e resgate. Após a guerra, ele retornou ao seu estado natal, Michigan, e trabalhou como mecânico automotivo. Raramente falava sobre avistar o Zero. Para ele, era apenas mais um voo de patrulha. Ele havia visto muitos aviões acidentados. Ele não tinha ideia de que este mudaria a história. Knack morreu em 1994, aos 78 anos. Robert Kerms, que liderou a primeira equipe de recuperação e deu a Koga um enterro em Akutan, continuou servindo no Pacífico. Ele participou de operações anfíbias nas Ilhas Gilbert e nas Marianas. Foi promovido a tenente-comandante e serviu como oficial de operações de salvamento. Após a guerra, ele trabalhou em transporte comercial. Kerms nunca soube o impacto total do Zero que ele ajudou a recuperar. Para ele, era apenas uma das muitas operações de salvamento que ele havia conduzido durante a guerra. Ele morreu em 2001, aos 86 anos. Ed Sanders, o piloto de testes que voou o Zero de Akutan em seu primeiro voo americano, continuou sua distinta carreira. Ele voou missões de combate no Pacífico, testando novas aeronaves e treinando pilotos. Após a guerra, ele permaneceu na Marinha e ascendeu ao posto de contra-almirante. Ele serviu no desenvolvimento de guerra anti-submarino durante a Guerra Fria, trabalhando em táticas e tecnologia para combater submarinos soviéticos. Sanders raramente discutia o Zero de Akutan publicamente. Os voos de teste permaneceram classificados por anos. Quando historiadores finalmente o entrevistaram na década de 1980, Sanders descreveu o Zero como uma aeronave notável em baixas velocidades, mas com limitações óbvias em altas velocidades. Ele disse que os pilotos americanos poderiam explorar essas limitações facilmente uma vez que entendessem o que elas eram. Sanders morreu em 1998, aos 87 anos. Melvin Hoffman, que conduziu as demonstrações de dogfighting, também se tornou um contra-almirante. Ele treinou centenas de pilotos em táticas anti-zero durante a guerra. Após a guerra, ele serviu em várias posições de comando e ajudou a desenvolver táticas de caça-jato durante a transição de aeronaves a hélice para a jato.
Hoffman creditou o Zero capturado como uma das ferramentas de treinamento mais valiosas que a Marinha teve durante a Guerra do Pacífico. Ele disse que ver as fraquezas do Zero em voo real valia 1000 relatórios de inteligência. Hoffman morreu em 2003, aos 87 anos. John Tachi, que desenvolveu a posição de defesa de feixe, que ficou conhecida como a Trama de Tachi, ascendeu a almirante. Ele continuou refinando as táticas de caça durante a guerra. Quando os japoneses recorreram a ataques kamikaze no final de 1944, Tachi desenvolveu o sistema de defesa Big Blue Blanket, um sistema de patrulha de caças em camadas que proporcionava proteção eficaz contra aeronaves suicidas. Após a guerra, Tachi serviu como vice-chefe de operações navais para o ar e, mais tarde, como comandante em chefe das Forças Navais dos Estados Unidos na Europa. Ele se aposentou em 1967. Quando questionado sobre o desenvolvimento tático mais importante da Guerra do Pacífico, Tachi sempre mencionava o Zero capturado. Ele disse que o Zero havia sido um mistério antes de Akutan. Depois de Akutan, era apenas mais um avião com características conhecidas e fraquezas exploráveis. Tachi morreu em 1981, aos 76 anos. O corpo de Tadayoshi Koga permaneceu enterrado na ilha Akutan até 1947. O Serviço Americano de Registro de Sepulturas conduziu uma busca sistemática por enterros em campos de batalha e locais de acidentes em todo o Pacífico. Eles encontraram o túmulo de Koga em Akutan e exumaram seus restos mortais. Seu corpo foi reenterrado no cemitério da ilha Adak, mais abaixo na cadeia das Aleutas, ao lado de outros mortos de guerra japoneses recuperados da região. Em 1953, o cemitério de Adak foi escavado. 236 corpos japoneses foram repatriados para o Japão. 13 foram identificados por nome. Os 223 restantes, incluindo Koga, foram reenterrados como soldados desconhecidos no cemitério nacional Shidorigafushi, em Tóquio. A família de Koga nunca soube o que aconteceu com ele. Eles sabiam apenas que ele havia sido morto em combate perto das Aleutas. Eles não tinham corpo para enterrar, nenhum túmulo para visitar. Somente na década de 1980, pesquisadores determinaram o local de descanso final de Koga. Em 1988, o autor americano Jim Reardon e o empresário japonês Minoru Kawamoto conduziram pesquisas sobre o destino de Koga. Eles encontraram o local de enterro original em Akutan, agora vazio. Eles rastrearam os registros através do Serviço de Registro de Sepulturas e determinaram que o corpo de Koga estava entre os restos não identificados repatriados em 1953. Riordan, mais tarde, escreveu o relato definitivo do Zero de Akutan, documentando a história completa da captura da aeronave e seu impacto na guerra. Historiadores japoneses souberam do papel do Zero de Akutan décadas depois do fim da guerra. O tenente-general Masutake Okumiya, da Força Aérea de Autodefesa do Japão, ex-piloto da Marinha Imperial e historiador militar, estudou a falha de inteligência. Ele concluiu que a aquisição do Zero de Akutan não foi menos um golpe para o Japão do que a derrota na Batalha de Midway. Ele escreveu que a perda de um Zero intacto custou ao Japão centenas de pilotos e milhares de vidas, porque os pilotos americanos aprenderam a neutralizar todas as vantagens que o Zero possuía. O Zero de Akutan foi descrito por historiadores militares como um prêmio quase inestimável para os Estados Unidos e provavelmente um dos maiores prêmios de inteligência da Guerra do Pacífico. Pequenos pedaços do Zero de Akutan ainda existem em museus. William Leonard, um mecânico de aviação que testemunhou a colisão de 1945 que destruiu a aeronave, salvou vários medidores e instrumentos dos destroços antes que fossem removidos. Ele os guardou por décadas. Então os doou ao Museu Nacional da Marinha dos Estados Unidos, em Washington, Distrito de Colômbia. Os medidores são exibidos em uma vitrine com uma pequena placa explicando sua origem. O Museu do Patrimônio do Alasca, em Anchorage, possui fragmentos da pele de alumínio e um pedaço do manche de controle. O Museu Nacional do Ar e do Espaço do Smithsonian possui peças pequenas adicionais, incluindo parte do painel de instrumentos. Mas a maior parte do Zero de Akutan foi descartada em 1945.
Nenhuma estrutura completa existe em lugar algum. Apenas fragmentos e fotografias permanecem como evidência física da aeronave que mudou a Guerra do Pacífico. Há uma fotografia nos arquivos do Museu do Ar e do Espaço de San Diego, mostrando Ed Sanders taxiando o Zero em 20 de setembro de 1942, pouco antes de seu primeiro voo de teste. A aeronave parece impecável na fotografia. Pintura fresca, marcações americanas claramente visíveis, a insígnia do sol nascente substituída por estrelas brancas em círculos azuis. Sanders é visível no cockpit, seu rosto sério e focado. Ao redor da aeronave estão mecânicos e guardas, observando a história prestes a decolar. Outra fotografia nos arquivos nacionais mostra o Zero sendo içado do pântano na ilha Akutan em julho de 1942. Pessoal da Marinha está ao redor da aeronave, que ainda está coberta de lama. A cauda está apontando para o céu. Cabos estão presos sob a fuselagem. A fotografia captura o momento em que o ativo de inteligência mais valioso da Guerra do Pacífico foi finalmente libertado do pântano das Aleutas que o havia segurado por 36 dias. É assim que as vitórias de inteligência realmente acontecem na guerra. Não através de elaboradas redes de espionagem, embora essas importem. Não através de decodificação, embora isso mude batalhas. Às vezes é apenas um piloto voando fora de curso em um clima muito denso para navegar. Um mecânico olhando pela janela no momento exato. Uma aeronave danificada tentando um pouso de emergência em uma ilha com a qual ninguém se importava e dois pilotos inimigos que não conseguiram se forçar a destruir a aeronave de seu amigo. Os alas de Koga, Endo e Shikada violaram ordens diretas quando deixaram o Zero intacto em Akutan. Eles sabiam das consequências. Eles haviam sido informados sobre a importância de destruir qualquer Zero que caísse em mãos inimigas. Eles sabiam que um Zero intacto em mãos americanas seria catastrófico para o esforço de guerra do Japão, mas eles não conseguiram metralhar uma aeronave que poderia conter seu camarada vivo. Aquele momento de compaixão, aquela decisão fundamentalmente humana, custou ao Japão a superioridade aérea que havia mantido desde dezembro de 1941. Um Zero intacto. A análise metódica de um piloto de testes. Uma série de demonstrações de treinamento. E, de repente, pilotos americanos possuíam conhecimento completo. Eles entenderam os pontos fortes do Zero e puderam evitá-los. Eles entenderam as fraquezas do Zero e puderam explorá-las. Eles sabiam as velocidades exatas onde o Zero se tornava vulnerável. Eles sabiam em que direção rolar ao escapar. Eles sabiam como usar forças G negativas para desativar o motor de um Zero perseguidor. Eles se transformaram de vítimas em caçadores. O Zero nunca se recuperou dessa perda de inteligência. Permaneceu o principal caça do Japão até o fim da guerra, mas apenas porque o Japão não tinha capacidade industrial para projetar, testar e produzir em massa um substituto. Em 1945, o Zero estava obsoleto. Não porque os engenheiros japoneses falharam em melhorá-lo, mas porque os pilotos americanos sabiam demais sobre ele. Eles haviam estudado o manual de instruções. Eles haviam aprendido todos os segredos e usaram esse conhecimento para dominar o céu sobre o Pacífico pelos últimos 3 anos da guerra. A história do Zero de Akutan é um testemunho do poder da inteligência, da adaptabilidade humana e da profunda influência que decisões individuais podem ter na história global. Uma lição sobre como, mesmo nas maiores batalhas, um único detalhe pode virar o jogo. Qual parte dessa história mais te marcou? Compartilhe nos comentários o que você achou mais surpreendente ou inspirador. Sua perspectiva enriquece essa comunidade que valoriza as histórias que moldaram nosso mundo. E se você valoriza esses relatos, considere curtir este vídeo para que mais pessoas possam descobrir essa jornada. O Zero de Akutan não era apenas um avião, era o manual secreto para a vitória.